E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sextou, né? Sextou. Sempre tem alguma coisa na sexta. Sempre tem alguma coisa na sexta, né? E não poderia ser diferente, né? Nós tivemos aí uma decisão sensacional da Corte de Cassação, da Suprema Corte de Cassação, que reafirmou, né, tudo, né, o que a gente sempre falou, todos os fundamentos do ius sanguinis, mas a máquina de marketing do governo, ela não para, né? Então nós temos aí mais uma vez o marketing mentiroso e maldoso trabalhando contra os italianos no mundo. Nós vamos falar disso nesse vídeo, então apertem os cintos aí. Mas antes, eu quero fazer agradecimentos aqui aos nossos membros. Meu muito obrigado, vocês são os nossos patrocinadores, sempre apoiando aqui o canal, valeu mesmo. E lembrando vocês membros, têm acesso à área restrita no nosso Discord é aberto a todos, mas nós temos uma área lá fechada só do Europando e muito importante, aqui ó, lista de planejamento, assistam, tá bom? Quero agradecer todo mundo que comenta, todo mundo que dá like. Se você comenta e dá like e não está inscrito no canal, aperta aí no inscrever que ajuda o canal a chegar para mais pessoas. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos e antecipados, aperte no botão Seja Membro, faz o teste de 7 dias que eu garanto que você vai gostar. Tá bom? Então, pessoal, vamos aqui falar, né, do que aconteceu, né? Vou dar um parecer aqui para vocês. O Patrimônio Italiano, né, acusou o jornal Il Gazzettino, né, de estigmatizar os ídolos brasileiros. Os caras são umas figuraça, né? Porque publicou uma manchete que sugeria que o Tribunal de Veneza está em colapso. Nossa, né? Por causa do grande número de cidadanias feitos por brasileiros. E aí já começa, né? Primeiro que não tem cidadania, não tem brasileiro, não consegue movimentar a justiça italiana para pedir o reconhecimento da sua cidadania, porque brasileiro é brasileiro, não é italiano que nasceu no Brasil. Somente italiano consegue na justiça italiana dizer, olha, eu sou italiano, reconheçam, façam a minha documentação e bora lá. Então, já mais uma vez, mais uma bobagem, né? Mais aí uma demonstração de falta de entendimento básico, né? Aí seja por falta de inteligência ou por maldade, né? E eles estão pedindo, né? O patrimônio italiano está pedindo uma retificação formal, afirmando que o título é discriminatório e distorce a realidade, é óbvio, né? E qual foi o motivo da reação nossa, né? A manchete dizia que o tribunal estava em tilt, olha os termos, né? Por conta dos brasileiros, tá errado, né? Registrar cerca de 2.100 ações de cidadania em 4 meses, que cria uma narrativa perigosa, né? Mas 2.100, por que eles não vão lá olhar, né? Quantas Dios Barques tem? Porque todas essas 2.100 aí, pode até ser mais, tudo paga, né? Cada um paga a sua, ninguém está pedindo nada para o Estado italiano, cada um paga seu advogado, paga todas as custas, paga a documentação, todo mundo sabe aqui quanto que custa, né? E aí, qual que é quais são os pontos, né, que estão sendo destacados aí como maldosos? Responsabiliza um grupo nacional específico, já está errado, né, porque é italiano, por um problema interno do judiciário italiano. Óbvio, né? Reforça estereótipos negativos, né? E já aí tem um problema, porque fala de brasileiros descendentes de italiano, não tem, é todo mundo italiano, né? Ignora que o direito da cidadania italiana é de sangue, previsto pela própria legislação italiana, inclusive a Suprema Corte já deu, né? E desconsidera que a sobrecarga judicial decorre de falta de estrutura e não da conduta dos requerentes. Nossa, é culpar a vítima pelo crime, né? E também vamos colocar aqui o argumento central do patrimônio italiano, né? A associação afirma que títulos jornalistas têm poder de moldar percepções públicas, com certeza, nós já vimos isso na RAI, né?
a máquina de marketing do governo preparando o terreno para o decreto, né? Associar um problema institucional a um grupo ético nacional, né? Cria generalizações injustas, óbvio, alimenta o preconceito, é uma burrice, né, ter preconceito contra o italiano, e contribui para o clima hostil contra descendentes que apenas exercem o direito legítimo. É óbvio, né? Isso aí não tem nem o que falar, né? E, para dar um contexto mais amplo aqui, o episódio está ocorrendo aí no meio de um aumento expressivo de ação judicial, óbvio, né? Tudo causado pelo governo italiano, debate sobre possíveis reformas para tentar restringir os sangues, a Corte Suprema já deu um recado já, e casos isolados de fraude em pequenas cidades italianas que acabam sendo usados para generalização, né? É como eu falo, eles pegam lá 150 cidadanias italianas canceladas, claro que é fraude, claro que é, mas você pode reparar que dessas 150, 149 são italianos que tentaram dar o jeitinho. E sempre, gente, prestem atenção no que eu vou falar, sempre tem funcionário público envolvido. Não tem como burlar nada se nenhum funcionário italiano participar. Ponto. Tá bom? E eles também argumentam que a imensa maioria dos títulos brasileiros age de forma correta e que as manchetes como essa acabam colocando todos no mesmo saco. É claro, né? Como eu estou falando, é máquina de marketing do governo. Não se deixe enganar. Por que isso afeta? Por que isso está levando aqui, está centralizando um tribunal de Veneza? Porque é o tribunal que atende a região onde a maioria dos italianos veio ao Brasil. Lembrando, pessoal, que o Império do Brasil, ele queria só a nata, ele queria só o melhor. Então ele foi buscar em cada país os caras mais qualificados. Isso ninguém lembra, né? Para os Estados Unidos, meu amigo, foi o que sobrou. Tem muita gente que não conseguiu, vejam bem, não conseguiu ser aprovada para o Império do Brasil e foi para a segunda, terceira opção. Lembrem disso. Lembrem que os teus antepassados, amigo, eles já foram pré-selecionados como mais qualificados para entrar no Império do Brasil. E isso ninguém conta. Isso talvez o teu professorzinho de história, né, canhota, não vai te contar. Mas se você pesquisar por conta própria, você vai ver. Tá bom? O Império do Brasil queria mão de obra qualificada. Tá? Então, qual é a importância de tudo isso, né? A forma como a mídia enquadra temas de imigração e identidade, lembrando que nós não somos imigrantes, só para deixar bem claro, né? E impacta diretamente a opinião pública, claro. Máquina de marketing do governo, eu já falei, eu já repeti. O italiano que nasceu na Itália, ele fica lá vidrado na raia fazendo raspadinho, falando de futebol. Não é exagero meu. Todo mundo que vai para a Itália passa um mês morando e observa isso, vai dar a mesma opinião, tá? E aí distorce debate, cria tensão social e prejudica comunidades inteiras que têm laços históricos com a Itália. Tá bom? Eu vou deixar todo o texto aqui que eu resumi na descrição, tá? Leiam com atenção e fiquem sempre atentos nessas manobras maldosas, porque eles estão usando a máquina de marketing. E não me espanta, não vamos nos espantar se daqui a pouco a Rai aparecer de novo com outra reportagem. Se bem que agora vai ser mais difícil que o pessoal já está antenado, mas não se espantem. Tá bom? Um abraço, partiu e eu fui. Tchau.